Zé Márcio Carrada, sou nascido em São João da Nepomuceno, aqui na Rua do Buraco, no dia 13 de novembro de 1961. Sou filho do saudoso e querido José Carrada e da minha saudosa e querida mãe Judite Moreira Carrada. Meu pai, marceneiro, muito conhecido na cidade, também jogou futebol, e a minha mãe, uma cabeleireira também famosa e antiga na cidade. E a primeira pelada com a quadra, com a trave, foi no campo aqui do Santo Antônio, na Rua do Buraco, na igrejinha de Santo Antônio. Antigamente a igrejinha de Santo Antônio era só a igrejinha de Santo Antônio, aquela parte que existe hoje ali, onde até são rezadas as missas, aquelas coisas de barraquinha, que antigamente era um espaço vazio, um campo de terra, onde a gente batia ali as peladas. Foi ali que eu comecei a jogar pelada. Logo depois, meu pai era sócio do Botafogo, eu comecei a frequentar o Botafogo, onde eu fui praticamente criado desde pequeno, e comecei a jogar pelada, a primeira pelada, a famosa pelada na quadra do Botafogo, na famosa pelada com a bola dente de leite, que era o top daquela época. Dali, o Zé Maria Antunes, com muita honra eu falo do Zé Maria, porque o Zé Maria eu considero como meu tio, ele era casado com a minha tia, mas para mim era um tio. Ele criou a escolinha de time de dente de leite, o nome que a gente usava era esse, até a bola chamava dente de leite, mas tinha o dente de leite. Mas naquela época, mano, conseguia reunir muitos garotos que a gente... Eu conseguia, mas tinha um detalhe. No Botafogo, por exemplo, só podia jogar quem era sócio do clube, ou seja, dependente de um associado. Então aí você começa a me buscar na minha memória, e eu falo que eu sou ruim de memória, mas, por exemplo, a hora que nós íamos treinar, tinha o pessoal que ficava lá do final, atrás das duchas, do gol de trás, é o pessoal que chamava o pessoal do Caxangá, que eles não eram sócios, mas ficavam lá, e o João às vezes corria, o João do famoso João corria atrás deles, e eles não eram sócios. Mas no final, nós trouxemos eles também, porque dali saiu o Tico do Bandai, o Paçoca, o Marinho, o Ivan, são pessoas que vieram dali. O Tequinha? O Tequinha, entendeu? Que não eram sócios, mas no começo era só quem era associado, ou, lógico, o dependente. Então quando viu que não dava se dar sequência formar um time só de associados, foi aonde que começou a se abrir e trazer várias pessoas de fora. E aquela turma do Caxangá ali foi imediatamente incorporada à nossa turma ali com o Zé Maria. E dava primeiro, segundo, dava gente lá de fora. No começo era difícil, mas depois que abriu, ela não sócio, tinha 4 times às vezes. E jogava contra quem nessa época? Nessa época a gente jogou. Os nossos maiores adversários eram Rochedo e Descoberto. Isso. Você chegou a pegar aquele time também fantástico do Justo Damas para jogar contra eles em 75, 74, 75, alguma coisa assim? Jogamos. Nós tínhamos um time muito bem formado no Botafogo, mas o Sr. Justo Damas conseguiu fazer um time de várias pessoas que saíram do Botafogo e outras que nunca tinham jogado, e fez um grande time lá. E tivemos, eu falo do Zeca, Delver, eu jogava mais na frente, porque eu falei com você, era o chamado meia esquerda. Naquela época eu tinha um condicionamento melhor, então eu era marcado. E o Ailton era o Sr. Gilson, ele tinha essa visão, sabe? Eu naquela época estava jogando assim, numa fase boa, e o Sr. Gilson botou o Ailton Lopes para me marcar. Fantástico também de volante. Exatamente, entendeu? Tinha o Delver, que foi na época, o Delver explodiu. Heraldo já estava jogando lá. Grupo, Eduardo Pimenta. O Ailton, Robson, o Zeca. O Zeca estava começando, o Zeca chutava muito. Então, eles fizeram um timaço. E na verdade eles ganharam o torneio, o campeonato, eles ganharam do Botafogo. Então tinha muita gente. E vários desses que nós jogamos contra, jogaram com a gente antes lá. Mas aí é aquele negócio, o fulano te chama, o ciclano. Então a gente tinha esses campeonatos. Time daqui de São João, o Mangueira também fazia time. Tinha time também. Eu não vejo foto sua no Mangueira. Você chegou a jogar para Mangueira em algum? Joguei no Mangueira como dente do... Eu tenho uma época que eu briguei com o Zé Maria, meu tio, e fui jogar no time do Juarez Cardoso, do Joá. Aí joguei lá com o Duardinho Salu, com Pimentinha, com Etinho do gol. O Etinho jogava nessa época no Mangueira. E aí, minha memória... Serginho Cabeção? Ou não Serginho, peguei o Serginho, Valmir Pilão, Carlinhos Perereca, falecido Carlinhos,
Bacalhau, Marcinho Bacalhau, Plínio, Quiquinho, Marcelo do Bimba, entendeu? Joguei quando menino. Depois que eu saí do Botafogo, depois fui no Operário, eu joguei um ano, disputei um campeonato pelo Mangueira. Ganhamos um jogo do Botafogo, isso é um dos maiores remorsos que eu tenho. Ganhamos um jogo do Botafogo, lá em cima no campo do Operário. O Mangueira naquela época estava... O Mangueira teve uma época que ele ficou sem campo. O Mangueira teve 3 campos de futebol, né? Teve lá em cima, onde é a exposição, teve ali onde, atrás ali da perto do Tony Bebida, do Chidum ali, isso, perto do Tony Bebida, e depois finalmente aquele campo que é dele hoje, mas a prefeitura está tocando. Então o Mangueira nessa época estava sem time, e nós jogamos, eu jogando pelo Mangueira, eu lembro como se fosse o Sodônio e Pavanelli do lado de fora, vivendo com a camisa do Mangueira. Eu fui criado dentro do Botafogo. E o gol da vitória do Mangueira foi eu que fiz. Olhei, rapaz. Depois eu falei, puxa vida, que raiva que eu fiz no pessoal. Mas então a gente não sabe se é um dia para esquecer ou se é um dia para... Eu acho assim, é aquela coisa que naquela época você, né, a gente... Toda vez que eu vestia a camisa, eu vestia para ganhar. E aí tudo tem a sua época. Eu joguei no Botafogo, depois achei que era hora de parar, veio o Operário e me chamou, disputei 3 regionais para o Operário. Joguei pelo Mangueira e depois encerrei minha carreira jogando pelo Centenário, que é uma história bacana também que a gente tem para contar. Mas o Mangueira, esse campeonato eu disputei, o Juarez era o técnico, e era um time muito bom também, entendeu? Fizemos aí um grande time, eu não me lembro, não consigo escalar esse time totalmente, mas foi um grande time. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, mas você tinha consciência que você era o líder daquele time? Pelo menos eu ficava na reserva e eu via assim, aqui dava aquele apavoramento, você era o cara que vai me dar a bola aqui. Aí que fazia aquela tranquilizado, levantava a cabeça, levava para lá, levava para cá, toca num, vai buscar. Você tinha essa consciência dessa importância? Na verdade a consciência não, eu sempre fui muito assim, eu sempre sou até hoje, eu sou muito impetuoso, eu não sei segurar, às vezes o que eu tenho vontade de falar, na minha profissão eu fui a minha vida inteira assim, e muitas vezes deu muito certo. Naquele time, eu sentia assim, um pouco de liderança, porque na verdade eu era o mais velho do time. Na verdade, se não me engano, quem regula comigo a idade daquela época é o Carlinhos, irmão do Natinho, que era reserva, mas entrava sempre. O Paçoca ainda é mais novo que eu. Paçoca é 63. É 63, né? Pois é. Então, era o Carlinhos. Então, eu já tinha assim, uma experiência maior, porque eu já tinha jogado, eu estreiei no time principal do Botafogo com 17 anos. É a honra que eu tenho de ter jogado ao lado de Anjinho, de Dola, do Zói, fiz o meio de campo com esses 4, joguei com Julinho, Petrucco, joguei com Elinho, joguei... O Zé Tombuta estava nesse jogo. Totó e Maraca. Totó e Maraca, essa turma toda. Então eu já tinha jogado com esse pessoal, mas aí que eu acho que esse time parou, e aí foi a época que o Botafogo andou acabando lá com o futebol e veio o Júnior do Botafogo. O Zé Maria Silva tinha esse time, mas ele, não sei, o Ninha, por exemplo, sempre foi líder. Por isso que eu falo, eu não me senti um líder, porque o Ninha já tinha uma personalidade muito grande. O Ninha sempre foi essa cabeça que o Ninha é hoje, entendeu? Mas eu acredito que por isso, por eu ter uma experiência maior, de ter jogado já em time principal, e por ser o mais velho daquela época, porque falar o mais velho, mas assim, a diferença de 1 ano, no máximo 2 anos. Eu ainda fui júnior realmente, entendeu? Eu acho que eu transmiti isso para você, mas sinceramente eu não percebi. Era uma coisa muito natural, sabe? Mas tinha hora também que eu atrapalhava, né? Que eu ficava nervoso, eu gritava com aquilo, mas assim, o Zé Maria dava pra gente essa liberdade de liderar, e eu acho que ele me chamou para trazer esse equilíbrio, não para te substituir, mas assim, para ser mais um que já tinha uma experiência, entendeu? Então eu acho que é por isso, mas assim, falar assim, olha, eu era um líder, não acho, é uma coisa bem natural. Você lembrou do Zé Maria aí, e nós já estávamos conversando a respeito dele, ele também é fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho dele aí, dessa chegada dele, né? O Zé Maria da Silva, né? O Zé, eu estava conversando com você assim, meio mais em particular, eu falo assim, eu passei por várias gerações, né? O meu primeiro técnico, o Zé Maria Antunes, eu tinha menos de 10 anos e fui terminar a minha carreira no Centenário, com muito orgulho. Terminei minha carreira no Centenário, porque foi uma seleção que a gente fez na época. Eu, na verdade, já queria ter parado, mas aí o pessoal insistiu, o Aloysio era um amigão, joguei com o Aloysio, o famoso Aloysio Caetano, né?
que Deus o tenha, o Ninha, que era o irmão dele, também já falecido, e vieram me chamar. E eu não quis ficar fora desse time, mas nesse período eu passei por vários treinadores. Mas o Zé Maria Silva, ele foi uma pessoa diferenciada. Ele chegou em São João, veio, se não me engano, do Rio, ele trabalhava no INSS. Desculpa só pegar um gancho. Sim. Ele já veio com um título de campeão daquela... Lá ele comandava lá o CREIB, Clube Recreativo Industriário de Bangu. Exato. Saiu no Jornal dos Esportes, ele tinha uma história lá. Então o Zé Maria, ele trouxe, eu não vou dizer um profissionalismo, mas ele trouxe para São João esse espírito, e revitalizou o futebol de São João e, na verdade, ele incendiou o futebol de São João outra vez com uma experiência que ele trouxe de lá, exatamente isso que você está falando. Ele conviveu com o amadorismo lá quase que profissional. Uhum. Então ele trouxe isso de fazer resenha esportiva no rádio, de fazer treinamento, Fulano está entregue ao departamento médico, aí fica todo animado. Então o Zé, isso o que ele fez? Ele incendiou. Então todo mundo queria jogar no time do Zé Maria. E venceu os times dele também. Exatamente, porque na verdade ele faz quando a pessoa. Isso é uma coisa também que eu reconhecia muito no Zé. Depois eu fui adversário dos times do Zé Maria. Mas ele reconhecia os adversários. Quando o jogador do time se destacava, ele elogiava. E ele tinha um programa na rádio, então assim. Eu falo que eu morava em Juiz de Fora, que eu fui estudar em Juiz de Fora, só vinha final de semana para São João. Eu falo assim, na segunda-feira, a gente jogava no domingo. Na segunda-feira eu achava a posição do meu radinho, naquela época os rádios eram complicados, na M, na rádio difusora, né? Para ouvir a resenha do Zé Maria. Eu pegava o rádio lá, aquilo ali, né? Mexiado, mas eu pegava lá também. Exato. Eu morei de 80 a 90 lá também, um período. Então o Zé, eu acho que o Zé foi um diferencial. Zé Maria Silva, ele foi um diferencial por isso. Ele botou fogo no futebol de São João, não só no futebol de campo, como no futsal também, entendeu? E ele trouxe essa experiência, ele trabalhou com o Rubens Paixão, que tinha uma experiência no futsal, e essa experiência que ele teve no Rio. Então ele fez um movimento nisso à noite, todo mundo estava envolvido com isso. Então eu acho que o Zé, São João deve muito ao Zé Maria Silva, é de uma outra geração, né? Teve aquele futebol, aquela rivalidade antiga dos anos anteriores, do qual eu também participei, mas muito mais como torcedor. Mas essa, depois que o Zé Maria chegou, o futebol mudou, e não só aqui na região, entendeu? O Zé virou referência. E nós estávamos conversando também a respeito quando a gente pegava um adversário mais fraco. Aí terminava o primeiro tempo, quando nós estávamos aqui 3-0, ele quase jogava o vestiário no chão, a pessoa que estava lá na arquibancada, o que está acontecendo? Lá o time está ganhando. E aí ele mexia com os bridas nossos. Ele mexia com brida, gente. E aí terminava 7-8, né, com os jogos assim. Então eu falo isso, o Zé, todos que eu tive várias pessoas que me ajudaram muito, me incentivaram muito. Época de lesões, eu queria parar, porque meu foco deixou de ser o futebol, eu fui me envolver nos estudos, depois comecei a trabalhar. Então assim, mas o Zé não, ele não deixava você sossegado, ele te via na rua, não, você vai lá e chamava o pessoal. Né? Então foi muito interessante o tempo que o Zé teve aqui em São João. Mas com relação ao treino, só vou te falar, eu na maioria das vezes eu não participava, porque como eu te disse, eu estudava, mas na época de férias, eu vinha, e na verdade o treino não era treino, era aquele negócio de treino, não era igual, acho que o Zezé Prancha, né? Nem Prancha que falava, treino é treino, jogo é jogo. É o Didi, né? Aqui, era o Didi? Pois é, aqui o treino era jogo, o time do juvenil, fantástico, era fantástico, é time que tinha liga, é time que tinha o Vamos escalar ele. Você vai escalar? Esse que nós treinávamos contra Geraldinho no gol, o Jerônimo na lateral direita, Zusa de zagueiro. O Léo Lousada jogava com o Zusa e jogava bem, Zerli de lateral esquerda. Jogou várias vezes. Lió, Chico do Bandá e o João Carlos Risse, o João Carlos da Copasa. Bengozinho na ponta direita, o Kim que fazia gol de todo jeito e o Nica na ponta esquerda. Esse era o time base. Então os treinos terminavam 1-1, 2-1, 1-0. Aí quando a gente pegava com todo respeito ao Bandeirantes, ao não sei o que, era 7, 8. Era isso. Então lá no nosso treino era jogo. Entendeu? Então eu peguei muitos treinos. Então era isso. E ficava, às vezes, 10, 11 pessoas do lado de fora para poder entrar, jogar um pouquinho. E escurecendo, não entrar. Exatamente. Mas nós estamos falando aqui, você menciona ali só um fato curioso que acaba a gente não. Engraçado, que você nem lembra.
Mas nessa época nossa, você não lembra algum fato, alguma passagem curiosa que teve? Pois é, rapaz, eu falo que essa parte... Que o de Barros era uma figura, né? O de Barros é uma figura folclórica, né? Então, os carros dele, um jogo em Maripá, agora em vez de você contar, eu vou contar um de Maripá que nós quase apanhamos lá, né? Porque deu um escanteio. E o time do Vesúvio ficou tudo agitado, escanteio, não bate não, deixa o Zico bater. E eu acho que o Zico era um zagueiro, não, o Feijão era um meia bom, né, que tinha lá no Vesúvio, era um meia. E não, deixa o Feijão, não bate o Feijão, deixa o Feijão. O Feijão bate pra fora, a bola não vem na área, passou por trás do gol. Aí o de Barros apontou o dedo pra ele, rapaz, vai ver que a turma em cima da gente. Então, quer dizer, o de Barra era sempre o ponto de ter sempre alguns fatos curiosos que aí você não lembrava de nenhum, eu tô lembrando dele. Eu assim, se tem casos que eu me conta. Eu outro dia, conversando com dois amigos meus, ele até me perguntaram, eu falei que você tinha me chamado para poder a gente conversar sobre o que gente, eu tenho muita dificuldade, eu tenho lembranças interessantes. E aí um deles me contou um caso lá em Piquiri. Piquiri tinha um time muito bom também, o Robertinho, não sei se você chegou a ver, o Robertinho já é pessoa de... Eu hoje vou fazer 55, o Robertinho tem mais de 65 anos, ele jogava com a gente. Então a gente sempre tinha uma rivalidade muito grande, jogar lá em Piquiri. E nós fomos lá, isso foi pelo Operário, nós fomos lá e nós, se ganhássemos o jogo, a gente ia para a final do campeonato regional na época. E por outro lado, o Piquiri, se ganhasse, ele que ia enfrentar na época o Piquense na final. E aí, um jogo muito duro, um jogo com torcida, nesses lugares as torcidas tinha até bambu, você tinha lugar que você tinha que ir pro vestiário, até bambuzada você era sujeito a levar, né? E nesse jogo, rapaz, eu dei um escanteio a nosso favor. E eu falei, não, eu vou lá subir. Eu sempre tive boa intuição, apesar de baixo, tive boa intuição. Eu nunca gostava de ir, porque eu preferia ficar lá resguardando o contra-ataque contra o nosso time. Eu falei, não, eu vou lá. E eu fui lá e fiz o gol de cabeça. E ganhamos de 1-0. E nesse dia, esses dois meus amigos estavam comigo, e eu fui com eles de carro. Eu fui com um deles de carro. É o Renato Coragem e o Franjo. E eu estava com eles. E quando eu vi que o negócio estava acabando o jogo, e aquele tumulto, torcida, e a gente para sair era aquela confusão. E aí eu cheguei na beirada do campo, falei, Renato, fica lá fora, fica pronto, com o carro ligado, porque se acabar 1-0 eu vou ter que sair daqui correndo. E foi isso que aconteceu, rapaz. Eu fui os primeiros, porque eu não sei, acho que não ia acontecer nada, a verdade é essa. Mas o pessoal lá ficou tão louco, e eu falei, pô, se for pegar alguém vai ser quem fez o gol, né? E aí assim aconteceu, rapaz. Eles me esperaram, do jeito que eu tava, de quando eu saí naquela confusão, ninguém me viu direito. Quando eu vi, eu já estava na estrada. Então assim, foi um fato, acho que não ia acontecer nada, mas foi um fato engraçado, entendeu? E aí é engraçado e marcante também, quando a gente pergunta de qual o dia que... Tem a pergunta, na verdade, se responde que um jogo importante é o título do torneio início de 81. Sim. Eu não lembro a resposta daquele jogo que você terminou com o sentimento que hoje eu arrebentei, hoje eu acabei com o jogo. Na verdade, quando você me deixou assim essa coisa, eu pensei, esse jogo, por exemplo, eu te falei na Ria agora, eu não lembrava dele. Eu sou ruim de memória, isso eu não lembrava. Porque na verdade não foi uma decisão, foi um jogo que nós fomos para a semifinal. Mas depois que o Fernando me contou, eu falei, não, foi isso mesmo. Mas são dois momentos assim que você me pergunta de, né, que não dá para esquecer, de felicidade, foi esse. Do torneio início, e que um torneio início principal, dos times principais da região, promovido pela Liga de São João, e onde o Botafogo, 81, onde o Botafogo entrou com o time júnior. O Botafogo tinha acabado naquela época com o time principal, e aí a Liga aceitou que nós entrássemos com esse time júnior, conduzido pelo Zé Maria, da qual você fazia parte. E esse time realmente jogava por música, mas esse torneio nisso, nós íamos enfrentar as pessoas adultas. Tinha gente ali que era sobrinho de jogador, né? Então assim, a média de idade do nosso time era 18 anos. Mangueira, Operário, Rocher, Mangueira, Operário, Rocher, então o pessoal da região toda, pessoas consagradas aqui na região. O Operário tinha o Tista, o Wellington, entendeu? Então, acho que o Piei estava ou no Mangueira ou no Operário. Então, eu não lembro assim os times, sabe? É aí que eu falo, a memória fala. Mas o que aconteceu?
Foi esse torneio início no Botafogo. O Botafogo era o melhor estádio, né? Tinha arquibancada, tinha tudo. E eu, naquele dia, tinha perdido uma parente, uma pessoa, um ente muito querido. Era uma tia-avó muito já idosa, mas eu quis fazer aquele dia de luto. Mas não me contive em lá ver o jogo. E o time começou, ganhou primeiro, você sabe contar essa história melhor do que eu. Foi ganhando o jogo, teve decisão, Bezerrinha pegou pênalti, entendeu? Então foi assim. E eu lá, ele já tinha acabado o velório lá, eu dei lá. E aí, eu torcendo, dava instrução, o Zé Maria, o técnico e o Cacau. Grande Cacau, né, que eu não vi jogar lá também, para ajudar. Era o diretor técnico. E aí o time foi pra final. Você fez parte desse time. Quando chegou na final, o Cacau me chamou e falou, manda brava. Você precisa entrar, você está descansado, o time agora é o mais forte, o pessoal você tem mais experiência, você vai mandar esse time. E eu, doido para jogar, mas tá sangue uma pessoa E aí eu falei, pô. E aí eu entrei, fui até no seu lugar. E eu falo que foi assim um jogo inesquecível, porque foi um jogo muito difícil. A gente tinha, além de ser mais novo, a gente não tinha um porte. Hoje, as pessoas, o atleta hoje se prepara. Hoje a base é o condicionamento físico. Naquela época nós éramos quase que moleques ainda, né? E só jogando com a pessoa. Então o Operário pressionando, e na verdade o Operário pressionando muito a gente, mas a gente saía jogando, a gente não tinha medo de jogar, entendeu? E no segundo tempo da final, o jogo por tempo foi normal, houve um contra-ataque no nosso time, um rebote na nossa bola, eu peguei a bola no meio de campo, do jeito que eu peguei, eu já conheci o Natinho, e eu enfiei naquele campo, no gol que vai para lá da que hoje é a quadra do ginásio lá, né? Do ginásio. Do lado do Caxangá. Do Caxangá. Do jeito que a bola chegou, eu só ajeitei e enfiei pro Natinho. Eu sabia que o Natinho estava ali. Ele era a nossa opção de contra-ataque. O Natinho corria muito. Muita velocidade, chutava muito, corria muito. Exatamente, corria muito. Eu não me lembro quem era o lateral do outro time, mas o Natinho passou de passar ali, a bola já foi lá, como assim, ele não precisou nem driblar ninguém, ela já foi em profundidade. E o Natinho, do jeito que ele chegou, ele chutou, o Natinho dificilmente errava uma bola, estava muito de canhota, e nós fizemos um golaço. Então aquele jogo me marcou pelo um momento de emoção, de ganharmos aquilo, e eu fui um protagonista, porque apesar de eu ter jogado os outros jogos, eu dei passo para o Natinho fazer o gol. Então esse é uma coisa que eu não vou ver, um título que nós ganhamos. Justamente. Né? Nós despancamos aí uns adultos, tanto é que depois não deixaram nem a gente disputar o campeonato, porque estavam com medo e a gente ganhou. E aquilo foi marcante para nós, para o clube, que já muito não ganhava um título. Isso. Também, era um torneio nisso, mas já era uma prévia do que ia acontecer no campeonato. Lotado o Botafogo. E o que ia acontecer, mas aí entraram com um recurso dizendo que nós tínhamos mais de 5 jogadores menores do que 18 anos e a gente não conseguiu jogar. Então realmente foi marcante. E aí nós falando desse momento importante e aquele para não lembrar, ou melhor, para esquecer. Você comentou que já é uma outra fase, aí já é no Operário. E esse que eu falo que eu digo para esquecer foi a decisão com o Rochedo. Eu acho que é isso, 85, por aí. O que aconteceu? Nós fomos disputando o campeonato normal e chegamos na final com o Rochedo. E a tradição do campeonato aqui era você fazer um jogo num campo e um jogo no outro, do adversário. Né? E nós, pela nossa pontuação no decorrer do campeonato, nós ficamos em primeiro lugar, então nós ganhamos a vantagem de disputar o último jogo, ou seja, a finalíssima, dentro do nosso campo do Operário. E fizemos o primeiro jogo lá em Rochedo. E, na verdade, o time do Rochedo é um timaço também. A verdade, a gente tem que ser justo, né? Foi a época de Bastião Carlos, de Manjo, de Du, Osvaldo, Jorginho. O Chavante, apesar daquela loucura, mas era um cara que se punha. Nico, lateral esquerdo. Você tá entendendo? Então, assim, eram dois timaços. Mas lá em Rochedo, o campo do Rochedo era muito bom também, era uma baixada, era muito, não sei hoje como é que tá, mas era Continua muito bom. Nós jogamos muito. Nós demos um passeio no Rochedo lá dentro e ganhamos um jogo lá dentro. Então nós viemos na semana seguinte com a vantagem. Aí eu não me lembro qual era a regra, mas eu sei que nós podíamos perder no tempo normal, podíamos perder na prorrogação e aí sim teríamos que ganhar no pênalti. Quer dizer, nós tínhamos 3 oportunidades de ganhar o título.
E aí aconteceu. No primeiro, nós perdemos no tempo normal, mas jogando bem. Perdemos no tempo da prorrogação e perdemos nos pênaltis. Então eu falo que aquele jogo para mim foi uma das maiores decepções da minha vida, porque primeiro por perder com um timaço que nós tínhamos. E eu não consegui entender por que nós perdemos aquele jogo. E alguns colegas jogaram mal. E o que me deixou muito chateado foi assim, alguns dias depois, aí vem acaba o campeonato, vem as resenhas, né? E eu tinha vergonha de perder. Sempre joguei por amor à camisa, apesar de ter jogado em muitos campos, eu sempre gostava da camisa que eu estava vestindo. E nós tivemos algumas evidências, é um assunto chato a gente comentar, que naquele jogo, nesse último jogo, dois companheiros, naquela época a gente falava, se venderam ou foram comprados, entendeu? E mais tarde, muitos anos depois, eu tive a oportunidade de ter uma certeza, porque aí uma conversa informal com uma pessoa lá de Rochedo, eu tive essa confirmação. Isso, Onei, é muito importante falar o seguinte, eu não acho assim, não queria desmerecer de forma nenhuma o time que o Rochedo tinha, porque era um time, tanto é que ele foi a final, entendeu? Mas o nosso time, naquele momento, era melhor, nós tínhamos um timaço, entendeu? Então, o que aconteceu? Ficou evidente isso. Isso me deixou muito chateado e foi aonde eu até decidi parar de jogar. Eu falei, no futebol amador igual o nosso, né, onde ainda se fala em amor à camisa. Tinha sim, bichos para os jogadores. No próprio Botafogo, quando ele jogou, a gente pegou lá, começou a consoaria lá, a renda da coisa era dividida entre os jogadores. Eu por várias vezes distribuí a minha parte do meu amigo Jorge Bengó, na época do Botafogo, mas Jorge Bengó, o Renê, que hoje trabalha no açougue ali, grande amigo. Então assim, eu gostava de jogar, eu jogava por amor. E a hora que eu fiquei sabendo... Né, eu peguei o refrigerante com quibe. Pois era isso. Nosso bicho às vezes era um refrigerante, uma carne de cerveja que eu gostava de tomar. Isso eu gostava, sempre gostei. Mas o dinheiro mesmo eu sempre, graças a Deus, distribuí entre essas companhias. Então quando eu tive uma evidência forte disso, porque depois que eu tive a certeza eu já tinha parado há muito tempo, aquilo me chateou muito, sabe? Eu falei, poxa, aqui nós estamos no futebol amador, né? E aí resolvi parar. E aí só não parei, porque depois fizemos um grande time, também fui assim, quase que intimado a jogar no Centenário, fizemos um timaço no Centenário, um dos orgulhos que eu tenho de ter encerrado a minha carreira no Centenário, fomos vice-campeões regionais, fizemos um meio de campo lá memorável, entendeu? Mas esse jogo aí, para esquecer, é isso, do Rochedo, foi assim uma decepção para mim. Quem está nesse meio do campo do Centenário? Centenário fizemos um meio de campo, eu, Tarcísio, e o Simão Saturnino. O Simão já estava voltando, só que o Simão foi profissional. Ele tinha voltado, mas o Simão nunca perdeu o condicionamento físico. E até hoje, eu encontrei com o Simão há cerca de um ano, até hoje está bem. E aí, na época, ele estava aqui em São João, fizemos esse meio de campo. Eu, Tarcísio e Simão, foi um timaço. Ele voltou para o Tupi em 86, 87, quer dizer, deve ser por aí, 88, alguma coisa assim. Quando você parou, eu não sei. O último time, oficialmente, que eu joguei futebol de campo, foi pelo Centenário. Só para ilustrar aqui, só para dar uma descontraída, que realmente é uma coisa que te aborrece, mas essa de comprar tem uma história, é folclore ou é verdadeira mesmo, né? Que é um jogo entre Botafogo e Operário, se não me engano. O negócio de trazer jogador de fora, isso, né? Tinha muito. E aí, uma bola na área, o atacante pega a bola e o zagueiro chega nele, né? E aí o atacante fala com o zagueiro, tira que eu tô comprado. Aí ele falou, não faz o gol que eu também tô. Então, quer dizer, era... Tinha isso. Isso acontecia. Né? Nós falamos de técnico, só pra gente enumerar uma seleção não, mas pode ser às vezes mais de um na posição que você tinha, que você lembra, que você gostaria de destacar. Eu acho que realmente é difícil porque teve muitos. Meio de campo, né? A pessoa que eu joguei no meio de campo, eu falo muito do Tequinha, na época do Bem de Leite lá. Que eu achava que era atacante. Não, Tequinha era, na verdade, antigamente falava o alfo direito, que depois virou o cabeça de área. O Tequinha era o alfo direito e eu jogava mais na frente. Naquela época eu jogava mais na meia esquerda, mais voltado para o ataque. Depois é que eu fui para Juiz de Fora, minha condição física diminuiu, é que eu vim para ser o cabeça de área ali, entendeu? Mas o Tequinha não, o Tequinha era o alfo direito e eu era o meia esquerdo. Jogava muito.
Aí vem, né? Joguei com o Betinho Lourinho, o Beto, né? O Beto, o prefeito do Cid. Beto do Cid, que hoje é o prefeito descoberto. Também um cara que foi muito bom ter jogado com o Betinho, era um cara bravo, um cara vigoroso, e eu gostava de jogar com pessoas assim, não entrava para perder uma dividida, sabia jogar com a bola também, entendeu? Então já foi a época aí de 14, 15, 16 anos. Depois veio o Júnior, né? Eu não posso deixar de falar, você já citou aí, jogar um meio de campo com o Ninho, com o Periquito, foi um privilégio. Né? Eu diria que foi um dos maiores meio de campo que eu tive a oportunidade de jogar. Meio de campo tiveram muitos em São João, né? Falei que joguei com 17 anos, eu fiz no meio de campo, jogando contra o Tupi com Dólar, Zói e Anjinho. Quer dizer, o Anjinho é uma lenda do futebol. A matada de bola do Anjinho, eu só conhecia uma igual, Roberto Dinamite. Nem o Zico, que é meu ídolo, matava uma bola igual o Anjinho, igual o Roberto Dinamite. A bola morria no peito do Anjinho. Então é um cara que não dá para deixar de falar. Joguei com ele, entendeu? Mas a nossa fidelidade é muito grande. O meio de campo com o Ninho e Periquito. No Operário, aí foi a fase que eu fui pro Operário, né? Aí joguei também um dos maiores meio de campo com o Tarcísio, né? Aí joguei com o Lele, joguei com o Savinho, então, e terminei. Muita gente boa. E terminei minha carreira no nosso centenário com, eu falo também, um dos melhores meio de campo, eu, o Tarcísio e Simão. Seleção, né? Aí como é que você faz uma seleção de todos os tempos? Antes de falar a seleção, eu queria dizer assim, apesar de não ter jogado, o meu ídolo, quando criança, foi o Pior. Eu nunca joguei com o Pior, apesar dele regular lá com o Tumulto, eu acho que até que era mais novo. Mas o Pior, né, eu era moleque, eu ia ali pro campo do Botafogo, a gente enfiava debaixo daquela, eram 2 canos, né, a gente enfiava ali, o Pior não dava um chutão errado, ele não era aquele cara que jogava já um futebol refinado nos campos de Várzea, nos nossos campos. Então o meu ídolo foi o Pior, sabe? E seleção, é difícil você escalar uma seleção, né? Eu preferia escalar a seleção com o time do Júnior, do Botafogo, que foi o campeão do torneio nisso e que me marcou. Assim, era um time que, apesar de ter 11 jogando, na verdade era um elenco. Eu não sei te falar exatamente, na final que nós ganhamos o torneio nisso, eu não sei, não me lembro qual era exatamente o time que terminou em campo. Eu não sei, porque todos podiam entrar e jogar bem. Justamente, na final, como a gente teve algumas alterações, onde eu falei que o Paçoca devia estar no lugar do Periquito, mas a base, Bezerra, de Barro, Quilim, DP e Tulinha. Isso. Né? Mas aí você vê, por exemplo, Tulinha, o Zerli entrava, apesar de novo, jogava igual. E o Paçoca jogava ali também, de lateral. O Paçoca jogava na esquerda também. Na direita, o Gusgus também entrava às vezes no lugar de Barro. O Roberto, Isaías, no meio de campo, né, o titular, eu, Ninha e Periquito. E na frente tinha uma variação muito grande. O Serginho sempre, o Serginho Marchiori, o Natinho sempre na esquerda, mas ali nós tínhamos o Ayrton Kolovich, que jogou um bom tempo com a gente, o Benozinho jogou várias vezes, o Banguelinho jogou várias vezes, o Kim, que também vinha do time de Guarani. Então assim, era um elenco. O Nica, eu tô esquecendo do Nica, tá vendo? Mas assim, tinha uma diferença de idade. Então eu, assim, para te falar uma seleção, eu prefiro citar esse elenco de várias pessoas. Você, né, também fazia parte do meio de campo, porque assim, não foi o melhor, não foi realmente, mas assim, foi o que mais me marcou. Então eu diria que eram realmente uma seleção, entendeu? E o técnico que você já mencionou, Zé Maria Silva, que era da... O técnico eu destaco o Zé Maria, eu passei Antônio Carlos Albertoni, Zé Maria Antunes, que foi quando eu comecei. Rosenburgo pegou não? Mangueira? Rosenburgo não em times oficiais, peguei o Rosenburgo Laranja Mecânica, né? Entendeu? Foi um time que a gente jogava no Rosenburgo, figuraço, Rosenburgo, conhecia futebol, entendeu? Você sabe da história o dia que ele escalou o time, né? Você leu lá. Não vamos ficar comendo zoom, né? Isso são histórias, dizem que... Não, mas tá faltando, o esquema hoje é com 10. Pois é, então assim, são pessoas, Netinho Soares, figura, né? América, o Solzimar, gente boníssima, entendeu? Uma pessoa que a gente aprendeu Solzimar, muito. o pai dele foi técnico do Madureira. Pois é, então foi uma pessoa que tinha conhecimento naquela época, trouxe muita experiência, aprendi muito com ele. O Joá, não poderia deixar de destacar o Juarez Cardoso, figura cativante, entendeu? Eu tinha uma empatia com ele muito grande, me ajudou muito quando eu saí do Botafogo. Ele falou, não, você vai mexer a camisa do Mangueira. Meu pai quase me batia, mas eu mexia a camisa do Mangueira. Depois tive o Betinho,
tanto como diretor como técnico. Betinho Anísio, não pode deixar de falar do Anísio Estevam, o incentivador do esporte. Betinho é o Roberto Gonçalves, Betinho Gonçalves, Betinho Mecânico, a gente falava naquela época, né? E isso no futebol de campo, né? Mas eu gosto muito de falar também, até não te falei sobre outro momento histórico assim, que eu tenho na minha carreira, porque além de futebol de campo, a gente brincava em todas, né? Era pelada no Botafogo, no Mangueira, na bola dentro de leite. Futsal, na época futebol de salão, né? A regra era completamente diferente do que é hoje. Tricampeonato da Dessan. Pois foi um outro momento que eu diria para você assim, marcante na minha vida. Não é o futebol de campo, mas naquela época que eu falo, a gente fazia de tudo. E nós disputamos uma final, a Dessan vinha de 4 títulos seguidos. Eu peguei no terceiro, fui tricampeão, a Dessan foi pentacampeã. E num jogo homérico, e você tem esse jogo, isso eu falo que é uma relíquia do futebol, não só do futebol, mas como daquela época, rapaz. Quem viu o seu blog tem lá, quem nunca teve a oportunidade de ver, tá lá ainda, não tá nele. Tá, mas se procurar no Google, aí vai achar também, né, Dessan e Mangueira. Aquele foi filmado pelo Silvio Heleno Patetão, na época amador, mas essa coisa, narrado pelo Zé Roberto e comentado pelo Oscar Itaboraí. Mas o mais interessante, além do momento, eu gostaria assim, até de fazer porque o Silvio Heleno, ele fazia uma tomada, e a quadra do Mangueira naquela época, ela improvisaram uma arquibancada. Ficou por muito tempo lá aquela arquibancada, não sei se era de madeira ou se era metálica. Mas a quadra do Mangueira estava super lotada, super lotada. Foram 2 decisões, a primeira com a Fama e a segunda, que foi essa que foi filmada. Com Mangueira. E aí, depois você pega a filmagem, tá lá o Elton Nascimento lá em cima no varandão, você vê o Quirino, o Tim Ranuva, o pessoal lá no pessoas que já faleceram. Bento, na galera da Dessan, Irã, Lousada, filho, Irã, capitão do jogo, você tá entendendo? Então assim, aquele vídeo, aquele momento, ele é histórico, para São João e como sempre. Mas o jogo em si, ele me marcou também pelo seguinte: primeiro que a gente já vinha de uma hegemonia, né? Nós tínhamos da Fama, que era um timaço, tinha Fama de Bicos, né? Tinha Baltazar, tinha Douglas, goleiro fantástico. Estudei com ele lá no Machado. Todos os tempos, eu ganhei um campeonato com ele, jogando pelo Machado Sobrinho. É outro momento bacana da minha história. Mas tinha um timaço no time do Fama. Mas a decisão com a Mangueira, nós ganhamos o primeiro jogo, eram também 2 jogos. E o segundo, o time nosso era brincadeira. Nesse ano, o goleiro era o Claudinei. O Leno foi por vários anos, mas nesse ano foi o Claudinei. Naquela época tinha o futebol futsal hoje evoluiu muito. Mas naquela época era mais fixo. Então era eu, Pará, Paçoca na ala esquerda, Tarcísio na ala direita e o Cacau. No ano anterior foi o Tico. Começando a fazer menino. O Tico foi disputar com o Mangueira. E aí essa decisão, o Tico estava no Mangueira, e o que mais chamou, assim, que é uma fala assim, que é um momento histórico, o Mangueira, naquela época, o Elton, o Dr. Mário Zagas gostavam, né, e era muito bacana aquilo. Eles trouxeram o Galocha. Galocha foi um rapaz de boa também, mas ele era assim, um jogador consagrado lá em Juiz de Fora. Juiz de Fora tinha bons meninos. E aí, pô, aquela coisa da repercussão, o Zé Maria era o técnico do Mangueira, então fazia aquela resenha a semana inteira. E aí, pô, falaram, vem o Galocha aí, vai desequilibrar o jogo e o Mangueira vai ganhar, que tinha um timaço. E a verdade foi essa, foi um jogão, foram vários gols. Aí quem tiver a oportunidade de ver isso narrado, mas o Galocha jogou bem, mas ele não desequilibrou. O Tico, ex-Dessan, tá? Time do Bandai, né? Quando o Cacalo começou a se destacar, o Tico não quis, tipo assim, fazer um revezamento, o Tico achou melhor ir pro Mangueira. Então, o Mangueira tinha um time com Galocha e Tico. O Tico era difícil marcar. E eu e o Paçoca, na parte que nos cabia, que era defender, não deixamos nem o Galocha nem o Tico. O Galocha fez um gol, o Tico também, mas nós fizemos um monte. E aí a gente preparava. E aí nós tínhamos na frente Cacalo e Tarcísio, que foram, assim, fizeram história no futebol de salão de São João, né? Então esse jogo, eu falo muito assim, primeiro que tem ele tem uma história, tá gravado. Isso é coisa raríssima em São João como sempre. Você pega ali aquela arquibancada ali, você vê gente ali que, sabe, que muitos já faleceram, outros você nem reconhece, mais. Então ali pra mim fez história, nós somos pentacampeões, me lembro que nós fomos comemorar lá embaixo da avenida, e aí eu também, como eu destaquei o Zé Maria como técnico de futebol de campo,
eu também gosto de falar do Derrana. O Derrana, ele na época ele era funcionário da Dessan, eu acho que ele ainda era funcionário, depois ele montou a fábrica dele, mas acho que nessa época ele ainda era funcionário. E até lá da Dessan, isso é 87, né? Hein? 87. Pois é, eu não lembro se o Dé, eu acho que o Dé trabalhava na Dessan. O Dé era fanático, e ele, os Zebrais, figuras folclóricas. E o Dé, ele tinha um amor, uma coisa, e ele conseguia transmitir pra gente aquele amor, aquela garra, e a gente botava aquilo dentro de campo. E no time, na reserva do time, tinha Valdemir, o Cruz, né? O próprio Nandão, o Arroz, na época ele botava muito, respeito. Né? Então assim, o time era uma equipe, era um elenco, entendeu? Então é uma história bacana também que eu gosto de contar. E pra gente fechar, lembrando do Tarcísio aí, né? Quando a gente perguntou dos melhores que você jogou, você destacou um monte. E você gostaria de destacar o Tarcísio pela versatilidade dele. O Tarcísio, eu já falei isso com ele, ele sabe disso, ele não concorda, e eu acho que eu já falei até perto de você. Lá no aniversário do Paçoca, lá Exatamente, no aniversário do Paçoca. O Tarcísio, eu falo o seguinte, difícil falar assim, pô, quem? É o que eu falei, eu joguei com o Etinho, joguei com o Nica, joguei com o Zé Luiz, joguei com o Simão, pessoas que foram destaque a nível nacional. O Zé Tumbuta, um jogo, foi por muitos considerado o melhor de todos os tempos de São João, né? Então, joguei com o Anjinho. Então, assim, destacar eu acho que assim, são momentos difíceis. E eu falo que, pra mim, eu poderia falar assim, não o jogador de futebol de campo. Eu prefiro falar o atleta. Pra mim, mais completo da minha época, foi o Tarcísio. O Tarcísio foi excelente com o futebol de campo, futebol society, futsal, se não foi o melhor, foi o segundo melhor. As peladas do Dente Leite, ele era também sempre um dos primeiros a ser escolhido. Vôlei de praia, vôlei de areia, né? Vôlei de quadra, peteca, ciclismo. Eu falo ciclismo porque a gente tinha ali a pracinha do Botafogo, a gente fazia ali malabarismos ali, eu era um deles. Mas o Tarcísio tinha uma Monarita 70, que ele era um capeta, ali no Botafogo, a pracinha tem umas voltinhas ali, a gente fazia o diabo, hoje não pode ir que a gente vai preso, né? Mas a gente fazia. Então, eu falo assim, o Tarcísio é difícil. Caí naquela coroa de Cristo uma vez, tinha uma coroa de ali Cristo tinha, ali. Pois é. Então assim, eu falo o Tarcísio assim, como o atleta mais completo, porque ele fazia tudo e muito bem. Se você pensa, você acha que ele foi o melhor jogador de futebol de São João? Não. Eu acho que tiveram, o próprio Nica provou que profissionalmente. Mas assim, eu prefiro destacar, para não fazer injustiça com nenhum jogador, eu preferia destacar o Tarcísio como um atleta mais completo. E eu não sei se eu já falei, mas assim, o meu ídolo de futebol, porque isso eu nunca joguei com ele, foi o Pior. Que você comentou. Eu já falei. E diretor, pra gente finalizar, teve muitos também. Como o Cacau, que a gente participou. Cacau, Sodone, Elton Nascimento, joguei no Mangueira, Dr. Mário Zagari, Anísio no Operário, Betinho no Operário. Mas eu falo o seguinte, a minha história, a minha maior história como modesto, né, jogador de futebol, ela foi no Botafogo. Eu fui criado ali dentro do Botafogo, né? Eu era moleque, eu já vivia com o João ali, o João do Botafogo, aquele pessoal. Então eu falo assim, uma pessoa que sempre me chamou atenção e fosse um ídolo, sabe? Não só como diretor técnico, como dirigente, mas como pessoa. Foi o Suarim Teixeira. Uma pessoa assim, eu tenho uma profunda admiração por ele, pela pessoa que ele era, o ser humano que ele era. Então, todos que eu passei, eu fui muito feliz, sempre deixei boas recordações, mas o Suarim é homenagem ao Botafogo, que sempre foi meu time do coração. E a ele, ao Suarim, seria ele. Entendeu? Então tá beleza. Fica aqui agora também o meu agradecimento, né? Esse carinho que você sempre trata a gente, sempre tratou meu pai. Né? Nós não começamos bem o nosso relacionamento, mas nós estamos levando ele maravilhosamente. Eu me orgulho de ser seu amigo também, eu te agradeço pela essa amizade também. E fica o meu agradecimento aí, né? Por você colaborar com a minha modesta coluna, com o blog. Rapaz, né? Colaborar, para mim é uma honra, né? Uma honra de tantas pessoas, né? Que fizeram história em São João. Tenho plena consciência que eu não fui um dos melhores jogadores de São João, mas
participei da história de São João, ajudei a participar da história. Joguei na época nos principais clubes de São João. E participar dessa entrevista com você aí, desse bate-papo, eu te confesso que é uma honra, já te falei isso. Né? Você é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. Né? Tivemos aí, vamos dizer assim, na infância, problemas de como isso acontece, mas assim, a história do seu pai com meu pai é muito bonita, entendeu? A história do seu pai como pessoa, né? O Gabriel lá da lanchonete Chua, né? O simpático, aquela coisa, não dá para esquecer nunca, né? A sua mãe, a Dona Wanda, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração também, a sua irmã, mas assim, o trabalho que você faz, isso não posso deixar de falar também, ele me lembra lá o trabalho do Zé Maria, entendeu? Porque você é um lutador, você faz isso principalmente por amor, né? Você tem participado de várias coisas aí, quase que profissionais, você participa dos jogos, tem seu blog, tem sua coluna, mas o que te move aí é o seu amor pelo esporte, principalmente pelo futebol, e a sua pessoa, cara. Eu acho que você é uma pessoa que uma pessoa que merece todo o respeito do sanjoanense e dos esportistas de São João. Eu que te agradeço. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Beleza.